Meus irmãos, paz e graça, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Estamos mais aqui, mais uma noite, para apresentarmos o programa Encontro com Deus, direto do altar da Igreja Internacional Tenda. Quero convidar o nosso apresentador, que é de costume estar conosco, o pastor Mauro Silva, para apresentar esse programa junto com você. Convide seus amigos, convide seus conhecidos para assistir essa programação que é saudável, a qual nós iremos falar sobre a palavra de Deus e sobre assuntos do dia a dia. Iremos falar sobre muitas coisas também relacionadas ao que está acontecendo no mundo, na capital de São Paulo e no estado de São Paulo. Pastor Mauro Silva. Glória a Deus, boa noite, apóstolo, boa noite a você que nos acompanha, que está nos assistindo nesse momento ao vivo, e a você que depois vai também assistir aí na gravação. Nós vamos postar esse programa, esta mensagem de hoje no YouTube. Depois você também pode acessar os nossos canais aí no YouTube e acompanhar, ok? Eu posso propor aqui um tema hoje relacionado ao texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 29. Vamos falar um pouquinho sobre os heróis da fé. Hoje o nosso debate, você que nos assiste no programa Encontro com Deus, está baseado sobre o que nos dá inspiração, os grandes homens de Deus, os heróis da fé. Eu tenho certeza que você também é um herói da fé. Com certeza. Hebreus 11, versículo 29, está escrito assim: pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga dos exércitos estranhos. Agora o versículo 38, olha o que está escrito: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles em nós não fossem aperfeiçoados. Muito forte. Quando nós falamos sobre os heróis da fé, nós falamos de pessoas que tinham a extrema intimidade com Deus, pessoas que foram chamados pelo próprio Deus, pessoas que tinham uma zona de conforto fixa, pessoas que estavam bem, que estavam confortável, mas pessoas que foram confrontadas pelo chamado. Para ser o herói da fé como esses homens foram, nós temos que ter a consciência que a cada dia, a cada momento, nós temos que renunciar a alguma coisa das nossas vidas. É como um casamento. Certa feita eu perguntei para um casal que estava casado há 50 anos. Perguntei, pastor Mauro, qual é o segredo de um casamento tão próspero, tão longe, tão distante, um casamento com muitos anos. E eles olharam para mim e disseram: o segredo
é renunciar a muita coisa. Um com o outro tem que renunciar a muita coisa. Aí eu fico imaginando que para um casamento de 50 anos, você tem que renunciar a muita coisa para estar casado. Porque não é só o amor, tem defeito, tem as falhas, tem as fraquezas, tem as limitações. E quando o seu cônjuge erra, é aí que você vai saber se você ama ele de verdade. Porque na lua de mel é amor 1000%. Depois de comer 1 quilo de sal, depois de passar algumas frustrações, depois de você encontrar um defeito no seu marido, na sua esposa, é se você vai saber se você tem realmente o amor de Deus para continuar casado. Agora, se no casamento é tudo isso, imagine ser um herói da fé. Imagine o que esses homens passaram para estar com seus nomes fazendo parte da galeria da fé de Deus. É muito poderoso, né? Foi assim, muito me chamou a atenção o versículo 38, que diz que estes homens, dos quais o mundo não era digno. Então, essa escritura está dizendo o quê? Que estes homens, eles atingiram um alto nível de fé. Eles não eram pessoas, neófitas, eles não eram novatos, eles não eram aventureiros da fé, mas eles eram de fato experimentados em desafios muito difíceis de superar, de vencer, e esses homens venceram. Mas tem um detalhe que é muito chocante também, que o término daqui da leitura diz que eles não alcançaram o topo das promessas, que eles não alcançaram o máximo, que em Cristo Jesus Deus tem para nós promessas ainda maiores, promessas superiores. Imagina só a grandiosidade da experiência que Moisés viveu com aquele povo, tocando o cajado e o mar se abrir. Eles atravessam o mar a pés secos, não tinha uma gota de água molhando os pés daqueles homens. E eles olham para trás e eles veem o mar se fechando e engolindo os egípcios. Isso é forte demais. Não é algo normal, não é comum. E a Bíblia relata que o que Deus tem para nós em Cristo é ainda superior. Claro que isso está relacionado com a obra da salvação, está relacionado com a obra redentora de Cristo. Mas o Senhor Jesus também declarou que aquele que crê nele fará também obras maiores do que aquelas que ele fez. É chocante, irmão? É muito forte. Você está falando no nosso debate aqui, pastor Mauro, e eu fico imaginando, fazendo um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, que os apóstolos, os discípulos estavam preocupados com a oratória, que eram homens humildes, a maioria deles eram pescadores, e eles estavam preocupados com como eles iam chegar nas autoridades e falar diante delas. Aí Jesus disse: não se preocupe quando chegar diante dos grandes, dos poderosos dessa terra, porque nessa hora será dado para vocês, através de revelação do meu Pai, o que vocês irão me falar. Aí eu imagino que na época de Jesus era 12, né? Mas na época dos heróis da fé, quando Deus levantou Moisés para ir falar com o faraó, o faraó era muito mais do que um governador, muito mais do que um deputado. O faraó era muito mais do que um vereador da cidade de São Paulo. O faraó era um império, era um monarca, era considerado o Deus dos egípcios. Moisés foi falar com o imperador do Egito, com o império egípcio. Mas naquele momento, quem era maior?
era aquele que era Moisés, que estava no deserto durante 40 anos, cuidando das ovelhas, que fugiu do Egito, porque matou um egípcio, que não aguentou ver o egípcio chicoteando o hebreu, que era o seu povo. Ou quem era maior? Era Faraó. Moisés, ele representava a essência de Deus, ele representava o poder de Deus na terra. Faraó representava o seu povo, o seu exército, mas Moisés não. Moisés representava a criação, Moisés representava o Senhor dos exércitos. Ora, o texto que nós lemos nos fala que eles não viveram a intensidade da fé, não viveram a intensidade do poder de Deus. Agora imagina você carregar 2.710.000 pessoas pelo deserto durante 40 anos. De dia, Deus enviava uma nuvem Shekinah, para eles não se queimarem. E à noite, Deus enviava uma coluna de fogo, para eles não morrerem de frio. E quando o povo estava com fome, Moisés orava, Deus enviava comida do céu através das andorinhas. Quando o povo estava com sede, Moisés tocava na rocha e saía água da rocha. Essa é uma fé, eu creio, que nos dias de hoje é difícil de ver. Se Moisés, que é Moisés, não conseguiu ver e viver a intensidade do poder de Deus, quanto mais eu e você, que somos meros amadores diante de Moisés, diante do poder da fé. Moisés, ele falava com o Criador face a face. Certo dia Moisés, ele desejou ver Deus, e Deus disse para ele: Moisés, você não pode me ver, porque um dia que o homem me vê, qualquer homem me vê, vai morrer, porque não vai suportar o peso da minha glória. E aí nós imaginamos o seguinte, que hoje em dia hoje em dia as pessoas correm atrás de artistas, músicos, jogadores de futebol, astros de rock. Estamos na época de política, muitos vão morrer ou pelo candidato da direita ou pelo candidato da esquerda. Não é isso, pastor? Da vida. Porém, as pessoas não têm o prazer do que está escrito no Salmo 23, quando o salmista Davi escreveu dizendo: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí a Bíblia também continua dizendo assim, não se apressai-vos para sair da presença do Senhor. Agora imagina, nada contra quem gosta do Gustavo Lima, eu até gosto do Gustavo Lima e oro pela vida dele e creio, pastor Mauro, que o Gustavo Lima será um grande músico, um grande homem de Deus, um grande homem do altar, um grande pregador e músico da casa do Senhor. Agora imagine se o Gustavo Lima aparecesse aqui agora, em São Paulo, na Zona Leste, perto do estado de Itaquera. As pessoas ficavam o dia todo vendo ele, faziam fila pelo seu autógrafo e pela sua foto. Enquanto ele não fosse embora, o povo não arredava o pé dali. É ou não é verdade? Agora, quando é para estar na casa de Deus, as pessoas não vêm. Moisés, ele passava, era de 40 dias falando com Moisés. É por isso que Moisés é considerado um herói da fé, porque Moisés passava 40 dias falando com Deus e Deus falando com Moisés. Ele não está aqui como o herói da fé à toa, ele está aqui porque ele recebeu a missão de Deus.
estava no deserto, cuidando das ovelhas, estava tranquilo. Dá trabalho cuidar de ovelhas, mas de certa forma ele estava tranquilo em relação ao chamado dele. Ele saiu da zona de conforto dele e foi confrontar o imperador do Egito. Esse é corajoso. Dá trabalho cuidar de ovelha, mas dá muito mais trabalho cuidar de gente. E Moisés teve esse desafio. Ele poderia continuar cuidando das suas ovelhas, do seu rebanho ali, não correria o risco de ser preso e condenado no Egito, porque ele tinha cometido um crime lá, né? Ele era perseguido, ele era procurado no Egito. E aí, além do mais, desafiar a autoridade de Faraó. Porque o que ele foi fazer lá? Ele foi desafiar. Ele foi falar com o Faraó e declarar: olha, você pode liberar o povo aí, porque Deus ordenou. Deus mandou você liberar o povo hebreu de volta para o Egito. E aí, então, Moisés realmente vive esse confronto. Ele tem que confrontar as suas limitações, as suas fraquezas pessoais com o poder de Deus. E aí, eu lembro daquilo que o apóstolo Paulo declarou, que quando penso que sou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, esses homens foram heróis, mas não foram heróis de cinema, como a gente vê aí, né? Os Vingadores, né? Os heróis da Marvel. Esses homens não foram heróis de quadrinhos, de cinema, de Hollywood. Esses homens foram heróis não na força do braço deles, na força humana, mas eles foram heróis na força do poder de Deus. Acho que a grande virtude desses homens foi eles terem se entregado a Deus diante de tão grandes desafios que eles enfrentaram. Você falou um ponto muito interessante. O jovem, quando vai crescendo, a criança, desde novinha, é apresentado para ele quem? Capitão América, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, quem mais? Batman, O Batman, Superman, diz outro aí. Tem tantos, né? Tem vários, mas não é apresentado para ele Moisés, Abraão, Jacó, Noé, Davi. Não é apresentado os heróis da fé. Você sabe por quê? Que a nação americana é uma grande potência? Porque desde pequeno eles aprendem a Bíblia, a palavra de Deus. Porque desde pequeno eles são doutrinados, ensinados a ir para os cultos domingo de manhã, a participar da escola dominical, a saber quem é Davi, saber quem é Jonas. Tem até uma música que canta para ensinar as crianças que é assim, ó: Pedro, Tiago e João no barquinho estavam navegando para o mar da Galileia. A Bíblia vai nos falar, meus irmãos, você que está nos assistindo nesse programa que se chama Encontro com Deus, direto do altar da Igreja Internacional Templo, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós ensinarmos para as nossas crianças, para os nossos jovens, que o caminho é o Senhor, que os heróis da fé deixaram na Bíblia Sagrada segredos grandes para que nós fôssemos tremendamente abençoados, nós não perderíamos tempo. Você que é pai, você que é mãe, você não perderia tempo mostrando para o seu filho o Batman, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, a Mulher Maravilha. Coloca nesses desenhos. Você ensinaria para o seu filho o que é ter fé. Você ensinaria para o seu filho o que é acreditar. Ser um jovem de 1,65 m de altura, queimado do sol, ruivo,
enfrentar um homem de quase 3 metros, chamado Golias, e um garoto chamado Davi, usar o poder de Deus, se colocar diante de Deus, para ser um instrumento vivo. Isso é que é ser herói, ser levantado por Deus, para trazer a palavra de Deus, trazer os propósitos de Deus para uma nação. Davi foi levantado para ser rei, para sair da desgraça, para abençoar sua família, para se tornar príncipe e para ser um dos melhores reis que já existiu em Jerusalém. Davi se tornou rei não só para ele usufruir do trono, mas para ele preparar outro grande rei, chamado Salomão, para fazer uma das maiores obras do Antigo Testamento, que é o Templo de Salomão, feito por Salomão. Mas em vez disso, as pessoas não querem ensinar para as crianças. As pessoas querem ensinar outras coisas. Querem ensinar histórias de quadrinho com os desenhos da Marvel. Eu não tenho nada contra também, porque eu já assisti muitos filmes do Homem-Aranha. Mas hoje eu tenho um filho de 3 anos. E eu estou ensinando e vou ensinar para ele, Gabriel Lobachevski, o que é ser o verdadeiro herói, assim como Davi foi, assim como eu tenho que ser, em me inspirar na palavra de Deus e nos homens de Deus. A gente, olhando para o desafio de Davi diante de Golias, Davi, ele era, aos olhos daquele gigante, insignificante. O gigante olhou para ele e falou: você está de brincadeira? Você está vendo a quantidade dele, o tamanho desse exército de Israel aí? Ninguém ousou me encarar, ninguém ousou me enfrentar. Eu estou aqui 40 dias chamando ele para a briga, chamando para o pau, não vem ninguém. Você sozinho quer vir contra mim? E olha o que Davi declara: eu vou contra você, não com pau, não com pedra, nem com escudo, mas eu vou contra você na força do Senhor dos Exércitos. Aleluia. O Deus a quem você está enfrentando. Olha aí, olha a autoridade de Davi. Uma criança, um adolescente. Aonde será que ele aprendeu isso, apóstolo? Foi do nada? Não. Alguém ensinou. Alguém ensinou. Então, desde pequeno, Davi ele era ensinado, ele se inspirava, ele tinha exemplos na palavra, na história do seu povo, né? Exemplos na Torá, para que ele pudesse se inspirar, que ele soubesse que aquele Deus era poderoso, que aquele Deus iria lutar ao lado dele, iria lutar por ele. Bastava ele se entregar, ele se apresentar, pela fé que Deus faria o que fez. Uma simples pedra atirada na cabeça daquele gigante fez ele ir ao chão, e o próprio Davi, com as mãos e com uma espada, corta a cabeça daquele gigante e entrega para o rei Saul, que ficou 40 dias apavorado e não fez absolutamente nada. Glória a Deus. Eu vejo assim, que para ser um homem de fé, ou um homem bem sucedido na vida secular ou em outra profissão, não só referente à igreja, ou ao altar, ou só referente a bispo, a pastor, etc. Estou falando de modo geral, na vida secular. Você tem que ter 2 coisas. Você tem que ter o chamado de Deus para aquela área específica. Você tem que ser nascido para aquilo. E você tem que ter uma coisa muito importante. Você tem que ter um grande professor. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Todos sabem que o Ceará é a terra do humor, onde é o berço do humor do Brasil. E todos já ouviram falar do Tom Cavalcante, um dos maiores humoristas do Brasil, revelado pela TV Globo. Mas ele só foi um grande humorista porque ele teve um grande professor. Quem foi? Chico Anísio, o maior humorista do Brasil de todos os tempos. Olha com quem que ele aprendeu a fazer humor. E era um humor bonito, um humor sadio, que não ofendia,
ninguém. Um humor que fazia as pessoas sorrir e ficar alegre, ficar feliz com a vida. Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque Davi teve um grande professor, meu amigo, que foi o profeta Samuel. Samuel, ele foi instruído desde 9 anos de idade por outro grande professor, um mestre na área de cuidar das coisas do Senhor, que foi o sacerdote Eli. Então Davi, ele teve o chamado de Deus, ele foi escolhido por Deus, e ele teve a graça de Deus, ele foi agraciado por Deus, por ter um grande professor, que foi o profeta Samuel. Para nós termos fé, para nós sermos um homem de fé, para nós andarmos com Deus, nós temos que ter alguns requisitos. Primeiro, fugir das amizades que não nos levam até Deus. Fugir das amizades que não quer nada com Deus. A Bíblia vai nos falar que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então as pessoas hoje em dia, elas estão na igreja e mesmo assim elas estão sentadas no Salmo 1, que é onde fala: bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite e não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem, o versículo não está dizendo que você não pode ter amizade fora, amizade que não seja cristã. Claro que você pode ter. Claro que você pode se conduzir ao pessoal da Umbanda, do Candomblé, do Testemunho de Jeová, da Igreja Católica. São nossos irmãos em Cristo, estão ligados pela cruz do Calvário. O que o Senhor está falando aqui no Salmo 1 é aquelas pessoas que te levam para a perdição, que te levam para a prostituição, que te levam para as drogas, que te levam para o adultério, que te leva para a mentira, que te leva para o engano, que te leva para a morte. Pessoas que fazem você trair a sua esposa, trair seu marido. Essas pessoas é que nos conduz ao caminho das trevas. É verdade. Diz a Escritura que as más conversações corrompem os bons costumes. De fato, Samuel foi um grande professor, um grande exemplo para Davi. Desde criança, desde menino, crescendo no altar, aprendendo dia a dia a conviver no altar, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a ter intimidade com o Senhor. E Davi, ele teve realmente essa grande inspiração. E toda a trajetória de Davi, não foi só esse fato, mas a vida inteira de Davi, toda a sua trajetória, foi uma trajetória de conquista, de avanço, de vencer realmente, de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os obstáculos. Eu me lembro de um momento difícil da história de Davi, que foi quando eles chegam em Ziclag, depois de uma incursão, de uma batalha. Eles chegam com seus valentes na cidade de Ziclag, e os inimigos haviam acabado de saquear a cidade. Levaram tudo, aprisionaram as mulheres e as crianças, botaram fogo na cidade, acabaram com tudo. O texto diz, 1 Samuel no capítulo 29, que Davi chorou até quase perder as forças. Mas quando ele cai em si, ele se toca do mal que ele estava prestes a se entregar, fala que ele se reanimou no Senhor. Ele consultou o profeta, consultou o sacerdote, foi no altar, e Deus dá a direção para ele: vai atrás do inimigo, persegue o que você vai conquistar e vai trazer de volta tudo aquilo que ele roubou. Davi estava num momento crucial, porque até os seus próprios soldados já estavam pensando em apedrejá-lo, colocando a culpa sobre ele. Mas mesmo assim Davi se levanta, se reanima no Senhor, fortalece aqueles homens e vão trazer uma grande conquista e restituição. E o texto diz que não faltou para eles nem coisa grande e nem coisa pequena, porque eles
restituíram tudo de volta. Glória a Deus, isso é muito forte. Meus irmãos em Cristo, meu amigo e minha amiga que está ouvindo esse programa que se chama Encontro com Deus, aqui no altar da Igreja Internacional Tenda, sendo apresentado pelo pastor Mauro Souza e eu, o apóstolo Cristo Novachevski. Voltamos já, vamos sair de cena alguns minutos e vamos te deixar ouvindo um louvor abençoado para você meditar e deixar o Senhor ministrar o teu coração através desse lindo louvor. Logo, logo retornaremos. Rei dos reis, aqui estou. Renda-te o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou. Com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos. Com canções de amor te exaltarei, ministrando no meu coração. Para sempre te adorarei. Para sempre te adorarei. Rei dos reis, aqui estou. Rendo a ti o meu louvor e adoração. O universo se formou. Com
irmãos, voltemos ao nosso debate, mas antes disso, quero te chamar a atenção para dizer para você, se você tiver desejo no seu coração, de contribuir com a Igreja Internacional Tenda, fazendo um Pix, com a sua oferta, com o seu dízimo. Está aqui o número do Pix, aqui no nosso telão, pelo número 705 310 00187. Você contribuindo com esta obra, você vai estar contribuindo também com a obra da África. Nós temos uma igreja aqui em São Paulo, temos 2 igrejas na África e temos um orfanato também na África, Moçambique, com 184 crianças. Então, se você contribuir com essa obra, pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar 100 vezes mais. Passe esse Pix adiante para que as pessoas possam abençoar o altar do Senhor, em nome da Igreja Internacional. Pois bem, pastor Mauro, voltando aqui ao nosso debate, onde o senhor parou no seu comentário sobre que Davi estava triste, desfalecendo de suas forças, porque suas esposas foram roubadas. Pode prosseguir. Pois é, então Davi, ele se reanima no Senhor, ele vai à vontade de Deus, busca uma palavra, busca uma direção, recebe a direção e o envio do profeta, que diz: pode ir porque você vai ter vitória. E mesmo se sentindo naquele primeiro momento, se sentindo angustiado, enfraquecido, desanimado, com as pessoas querendo atirar pedra nele, né? Os homens estavam querendo apedrejá-lo. Davi se reanima no Senhor e Davi vai lutar pela sua família, vai lutar pelo seu povo, lutar pelo seu povo. E ele tem essa vitória. A história de Davi é recheada de conquista, recheada de atos de fé. Essa é apenas mais uma, porque Davi, ele era habilitado de fato realmente pela unção de Deus, pela fé, a fé que vence o impossível. Agora imagina, Davi foi lá para recuperar suas esposas. Davi recuperou suas esposas, mas quando ele voltou, o que foi que ele voltou trazendo? As esposas do inimigo. Ou seja, Deus não só concedeu a graça de Davi recuperar o que foi perdido, mas de trazer outras coisas que ele não tinha. Ele trouxe gado, ele trouxe ouro, ele trouxe prata, trouxe mais esposas, para ter mais dor de cabeça. Que é isso, as esposas são bênçãos de Deus. Agora eu imagino Jacó saiu da casa do seu pai, fugido. Seu irmão Ismael queria matar ele, porque ele roubou o direito de primogenitura na questão do prato de leitilha, e sua mãe induziu ele a enganar o seu pai. Isaac foi lá e ficou ludibriado, porque pensava que estava falando com Ismael, mas estava falando com Jacó. E depois que Ismael veio falar com Isaac, pediu uma bênção, tem mais uma bênção? Não tem mais nenhuma bênção, eu já dei para Jacó. Jacó teve, correr. Jacó estava no deserto, como diz a expressão lá no Ceará, com a mão na frente e outra atrás. O que ele tinha era o céu para admirar hoje, e uma pedra como um travesseiro. Não tinha nada. Não. Aos olhos humanos, ele estava no deserto para morrer. Porém, ele tinha algo que o dinheiro não comprava. Ele tinha algo que fez a fé sobrenatural estar dentro dele. Ele tinha algo que fez o nome dele estar na galeria dos heróis da fé de Deus. Sabe o que é isso, pastor Mauro? Ele tinha a promessa de Deus na vida dele. Coisa, você tem, eu tenho, e você que está me ouvindo também tem. O momento pode ser ruim,
O sistema financeiro pode ser ruim. A inflação pode estar sendo alta. Todo mundo está reclamando do preço da carne, do preço da gasolina. E é certo, está tudo alto mesmo. Porém, a nossa vida está sendo governada por Deus. A nossa vida está sendo governada pelo Espírito Santo. Nós estamos em crise, o país está em crise. A tendência do país é o desemprego aumentar. A tendência do país é a inflação aumentar. Se você acha que está feio com um gás de cozinha a R$ 100, daqui a um tempo vai aumentar. Essa é a tendência. Ou nós mudamos a nossa forma de ver política, ou nós mudamos a nossa forma de votar nos nossos representantes, ou então vai de mal a pior. As igrejas, muitas igrejas ensinam que o homem de Deus, que os filhos de Deus não podem se envolver na política. É claro que pode. Você que está me ouvindo, você que não gosta de política, fique sabendo, você vai ser governado por pessoas que gostam de política e têm política como profissão. Nós temos que ser igual a Davi, que é prudente, perseverante e acreditava que tinha a promessa. Nós temos que ser igual a Jacó. Jacó, ele não tinha nada naquele deserto, mas ele acreditou na promessa de Deus na vida dele. Você pode não ter nada aparentemente diante dos homens, e você pode estar confiando só em homens, mas saiba de uma coisa: antes disso tudo, você tem a promessa na sua vida, e a promessa que te mantém vivo não é o candidato A ou o candidato B. Que te mantém vivo é Deus na sua história, na sua existência. As pessoas acham que Deus é igual político, né? As pessoas se frustram com as promessas de políticos, de candidatos, que na propaganda eleitoral fazem inúmeras promessas e quando tem o seu mandato não cumpre 1% delas. Deus não é assim. A palavra de Deus está escrito nela que aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir. E Deus tem promessas superiores para cumprir nas nossas vidas. Deus tem promessa de salvação. Deus tem promessa de cura. Deus tem promessa de libertação. Deus tem promessa de paz, de alegria, de felicidade, de prosperidade. Mas tudo isso não depende mais de Deus, para ser bem sincero, porque Deus já fez. Cristo já fez o sacrifício na cruz. A promessa está sobre a igreja. E aqueles que se colocam debaixo da cobertura, da autoridade da igreja, vão viver a promessa, porque a igreja é a detentora das promessas de Deus aqui na terra. A igreja que é a noiva de Cristo, a igreja que é a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem ruga, como está escrito em Apocalipse, é essa igreja que será arrebatada por Cristo, será recolhida pelo Senhor em cumprimento de todas as promessas e da maior de todas elas, que é a salvação e a eternidade. Agora, não adianta você tratar Deus como se você tratasse um qualquer.
Da promessa das 12 tribos foi gerado o quê? Outro grande herói da fé, José, o grande governador do império do mundo. Porque naquele tempo, o império que era governado pelos egípcios, não era só o Egito que governava, era o império no mundo todo. Então José foi governador do mundo, meu amigo. Uma potência, mas tudo partiu do pressuposto de quê? De acreditar do seu pai Jacó, acreditar quando ele estava no deserto, que ele viu que Deus era com ele, que ele não poderia desistir da promessa de Deus sobre a vida dele. Da mesma forma que eu e você, ainda que estejamos passando o deserto que for, não podemos desistir da promessa de Deus nas nossas vidas. Se o Senhor te escolheu para ser um advogado, você vai ser um advogado em nome de Jesus. Se o Senhor te escolheu para ser um desembargador, você chegará lá. Se o Senhor te levantou para ser um grande empresário, você será um grande empresário. Se o Senhor te escolheu para ser um grande apóstolo, haja o que houver, você será apóstolo. Se o Senhor te levantou para ser um grande médico, para ser um grande cirurgião plástico, você vai chegar em nome de Jesus. Porque o que vale na tua vida não é só você pensar em conquistar, mas é a promessa de Deus. A promessa de Deus é o que não deixa você desistir. Você não vai desistir, porque Deus está na sua vida para trazer bênçãos e prosperidade para a glória do Espírito Santo. Meus irmãos, nós vamos dar mais uma pausa no programa. Nós vamos te deixar ouvindo um louvor abençoado e você vai fazer seu momento de oração. Em breve retornaremos para o fechamento desse debate sobre os heróis da fé. Glória a Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, sua morte ali na
Meus irmãos, Deus abençoe vocês, você meu amigo e minha amiga que está ouvindo esse programa Encontro com Deus da Igreja Internacional Tempo. Não deixe de abençoar essa obra, não deixe de abençoar esse altar. Nosso Pix está sendo passado aqui no Data Show. Nos abençoe com a sua oferta, com o seu dízimo, para mantimento dessa obra. Nosso Pix é 44705-310, 1000 ao contrário, 87. Que Deus te abençoe. Meu pastor Mauro Souza, de suas considerações finais mediante esse debate. Glória a Deus, apóstolo. Esse tema é muito longo, né? Tem muito assunto, tem muitos personagens que a gente poderia ter abordado aqui. Eu não posso deixar de falar sobre a grande vitória que Josué teve rodeando as muralhas de Jericó, depois de um período de sete dias rodeando aquela cidade. As muralhas caíram por terra. Eles não tinham bomba, eles não tinham canhão, não tinham dinamite, eles tinham trombeta, E a garganta. E foi com isso que Deus deu vitória, porque foi mediante a fé, mediante a promessa de Deus, mediante a fé, que eles derrubaram aquelas muralhas, tiveram a primeira de grandes vitórias que Deus deu a eles, justamente no período saindo do deserto e entrando na terra prometida. E é isso aí que Deus tem para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Deus tem uma promessa para você, Deus prometeu algo grande para você. Não morra no deserto, lute, persevere, vá adiante, porque aquele que fez a promessa é fiel e ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. E o que eu acho interessante para nós fazermos aqui o fechamento, é as muralhas de Jericó eram 10 metros de altura por 6 de largura. Estava para andar um caminhão em cima. Tinha casa em cima da muralha. Tinha casa, tinha as guaritas parece que era de 30 em 30 metros, ou 40 em 40 metros, igual as muralhas da China, né? E de 30 em 30 metros tem umas guaritas. Então eram umas muralhas intransponíveis. Não dava. Aos olhos humanos, Gideão, para conquistar aquela cidade, era impossível. Não tinha como derrubar aquelas muralhas. E hoje em dia, as pessoas estão desistindo tão fácil. Hoje em dia as pessoas não enfrentam nenhuma parede, nenhuma porta fechada e acabam desistindo dos seus sonhos, dos seus objetivos, da sua fé, da sua promessa. Deus não te prometeu ter um casamento de sucesso? Deus não me prometeu ter um casamento de sucesso? Deus não te prometeu ter um casamento de sucesso? Então vai na fé. Você só está passando uma crise, isso é passageiro. As muralhas do teu casamento, Deus está edificando. As muralhas da tua vida sentimental, Deus está edificando. As muralhas de Jerusalém estavam por terra, caíram, mas Deus levantou as muralhas e edificou. Então Deus vai edificar o teu casamento, Deus vai edificar a tua vida sentimental. Deus tem o melhor para tu. Deus vai trazer um noivo lindo para você. Deus vai trazer uma noiva linda para você. E você que é casado, está passando por uma crise do seu casamento, eu quero, junto com o pastor Mauro, estender as mãos em direção a essa câmera e dizer para você que o teu casamento será uma bênção. Hoje eu declaro que o teu casamento será bem sucedido. Hoje eu declaro que todas as crises caíram por terra. Hoje eu determino a restauração do teu casamento em nome de Jesus. Amém, pastor Mauro? Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Meus amigos internautas, Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Passe esse programa adiante. Mais pessoas precisam se fortalecer através da palavra de Deus. E o Senhor te abençoe. Tenha uma ótima noite em Cristo Jesus.